Atenção, Sincerístico Real é um personagem fictício, portanto não leve em consideração as merdas dos exemplos que ele irá citar ao longo desse vídeo. Plantas! Não me leve a mal, eu sempre achei um saco de estudar isso, apesar de que eu reconheço seus devidos valores, diferentemente de 90% das pessoas que inclusive têm profissões florestais e ficam se matando tudo que vê pela frente, sendo que na maioria das vezes são casos ilegais. Mas enfim, eu vou ter que fazer um vídeo educativo sobre plantas, seria interessante nos próximos 5 minutos. Me desejem sorte. Mas, como se o assunto já não tivesse interessante o suficiente, não vão ser apenas plantas, vai ser sobre os musgos. Ei! Você aí já se perguntou como eles foram criados? Pois é, então imagine um contexto sobre o seu ciclo evolutivo. Está lá, no meio do universo, e do nada... BAM! Os musgos começam a existir. E com os musgos, eu quero dizer as briófitas. Suas vidas são tão interessantemente interessantes que elas literalmente vivem, vomitam e morrem. É literalmente só isso, eu não tô nem zoando. E para que essa maravilhosa vida das briófitas seja um pouco mais lúdica para esse vídeo, eu gostaria que vocês acompanhassem a minha linha de raciocínio sem sentido. Essa cena maravilhosa que vocês estão vendo aqui é para representar a cápsula se abrindo e liberando os esporos. Só que como eu sou um idiota, eu coloquei essa maravilha que vocês estão vendo aí. Agora, pensa comigo. Quando esse processo de meiose acontece, eu gostaria que vocês imaginassem que os esporos são como os humanos e a briófita é como se fosse, sei lá, uma escola. E aí os esporos se liberando da cápsula para poder tocar o solo são como se fosse os alunos no último dia de aula do ensino médio para poderem decidir 2 caminhos: o cara que trabalha numa farmácia ou a faculdade. E se por acaso tá meio difícil de entender os exemplos, deixa que eu tento explicar pra vocês. É que quando os esporos tocam no solo, eles se desenvolvem e originam estruturas filamentosas, os protonemas, que darão origem aos gametófitos que serão citados mais futuramente. E dentro desses gametófitos são criados 2 tipos de gametófitos, o masculino, N, e o feminino, também com valor N. Ou seja, meio que se criam 2 tipos de esporos que vão evoluindo até então entrar em contato um com o outro. E é por isso que eu preciso que vocês acompanhem esse exemplo. Então vamos fazer de conta que o gametófito feminino N é justamente a moçoila que tem um grande e brilhante futuro pela frente após sair da escola e resolver ir pelo caminho da faculdade. E o gametófito masculino N é o cara fracassado que resolveu ir trabalhar num posto, ou sei lá. Então, por que não começar a falar desse rapazote? Mas é sempre bom ressaltar que os musgos precisam de umidade para poder proliferar-se. Então, sim, com uma gota d'água da umidade, o gametófito masculino, que nesse caso é o adolescente angustiado que não foi para a faculdade, é sustentado na casa pela mãe, que seria a gota d'água. E com isso surge os anterídeos. E dentro dos próprios anterídeos, cria a produção de anterozoides de valor N, que também são conhecidos como gametas masculinos flagelados. E eles são dispersados para fora, para assim futuramente encontrarem a moçoila no meio de sua jornada. Então, onde ela está no meio dessa baderna toda? Vamos descobrir! Sua vida tá mó de boa lá, com ela tendo a sua própria evolução separada do outro gametófito, ela está produzindo o seu rizoide e os arquegônios, que cada um possui uma oosfera. E a oosfera, inclusive, é importante para a fecundação em si. Mas enfim, como a vida é injusta, os caminhos têm que ser cruzados uma hora ou outra. Então, lembro dos anterozoides liberados lá pelos anterídeos, eles entram lá no arquegônio e assim ocorre o processo de fecundação. E olha só que criativo, o N com o N fica 2N. Então o zigoto 2N se desenvolve protegido pelo arquegônio, ou seja, é pra variar a moça tendo que proteger o cara idiota, né? Mas que tristeza. Mas enfim, depois de uma bela noite de sexo, o esporófito finalmente começa a surgir depois da formação do zigoto. E esse esporófito depende do gametófito para sua nutrição, se desenvolvendo como se fosse uma longa seta que emerge
do arquegônio. Espera, uma longa seta? Onde eu já vi isso antes? Pois é, após o esporófito ficar maduro, ele instantaneamente abre a sua cápsula e libera os esporos. Ou seja, seu ciclo de vida maravilhoso está de volta. É que nem o ser humano e seu triste ciclo capitalista. A gente precisa sobreviver, só que para sobreviver a gente precisa trabalhar, porque para trabalhar a gente ganha dinheiro. E com dinheiro a gente sobrevive. Para sobreviver a gente tem que continuar trabalhando para ganhar dinheiro e gastar para poder sobreviver e trabalhar. É que nem ele, só que é um tempo muito mais curto de vida, isso é tão triste. Eu acho que fica tempo demais numa selva pra fazer um vídeo de planta não faz bem. Planta!